Olá, irmãos, nós vamos continuar os nossos estudos agora falando sobre homilética, que é a arte de pregar. Bom, todo o estudo de hermenêutica, de exegese, da teologia em si, se resume ao momento do púlpito, né? É o momento em que nós expomos aquilo que nós aprendemos, claro que não com tanta técnica, com palavras técnicas, mas o estudo, o objetivo central dele é de nós usarmos na nossa pregação, no nosso ensino. Então, a arte da pregação, que a homilética é um assunto importante da teologia prática, que nós precisamos também, como estudantes de teologia, aprender, pois isso será o que nós vamos utilizar nas nossas homilias, nos nossos sermões. A homilética ela inclui o estudo de tudo que se relaciona com a arte da pregação. Então, desde de técnicas de oratória, de gestos, de comportamento, né? Desde a base que nós precisamos, o estudo, a estrutura do sermão, tipos de sermões que nós podemos utilizar para pregar, tudo isso se resume à homilética. Então é importante que nós possamos fazer um estudo dedicado também deste assunto, que não é um assunto simples, né? Apesar de que muitos pensam que é simples, muitos pensam que é só chegar no púlpito e falar e pregar, mas existe muito estudo por trás, existe muita dedicação por trás disso. A própria hermenêutica e exegese são ferramentas importantíssimas para o pregador utilizar. Então, antes de chegar lá, nós precisamos estudar bastante para que possamos transmitir da melhor forma possível a palavra de Deus. Bom, estudar para quê, né? Nós temos aí uma imagem bem legal, que só a imagem já diz muita coisa, né? Se fosse você amarrado a essa cadeira, com certeza você não estaria como esse cavalo. Você tem uma mente, você tem entendimento. Então nós devemos seguir as orientações aí do salmista: não sejais como o cavalo, nem como a mula que não tem entendimento, cuja boca precisa de cabestro e freio para que não se cheguem a ti. Então, nós precisamos usar a nossa mente, nós precisamos usar o nosso entendimento, nós precisamos usar a nossa inteligência, aquilo que Deus nos deu, da melhor forma possível, né, para que nós possamos entregar, comunicar melhor, porque nós não estamos falando para animais, né, para pessoas que não têm entendimento, mas nós comunicamos as verdades de Deus para pessoas que pensam, que têm dúvidas, que têm seus sentimentos, que têm suas preocupações, que têm seus pecados. Então é importante que nós possamos usar a nossa inteligência, usar o nosso entendimento e fazer também as pessoas pensarem, questionarem, se auto-questionarem e levar a sério aquilo que nós estamos comunicando, que é a verdade da palavra de Deus. Só um detalhe que eu fico pausando aqui toda hora, porque quando eu passo de um slide para o outro, fica faltando áudio. Então eu preciso fazer essas pausas para que não possa falhar o áudio para você, e aí eu gravo, a cada slide faço uma gravação para não poder ter esse problema. Já tentei resolver esse problema aqui no meu computador de diversas formas, mas o melhor programa que eu tenho é esse que eu estou utilizando, e estamos usando assim mesmo para não deixar de gravar essas aulas que são importantes para todos nós. Pregador, estude a sua Bíblia. Estudar é importante, né?
não estamos falando isso desde agora, mas desde sempre, desde quando nós iniciamos a nossa disciplina, nós falamos sobre a importância do estudo, a importância de estudar a Bíblia, a importância de se dedicar a ela. E o pregador, aquele que quer falar, quer comunicar as verdades da palavra de Deus, ele não está excluído, né, desta missão de estudar as verdades da palavra de Deus, que é se aprofundando nela, cavando cada vez mais fundo, tirando ali, indo a fundo mesmo, tirando o sentido mais profundo da palavra de Deus para transmitir de uma forma clara, de uma forma que seja edificante para as pessoas. Isso requer uma certa dedicação, um certo estudo da palavra de Deus. E para isso você possui aí uma série de ferramentas, né, de materiais que você deve utilizar para o seu estudo bíblico. Importante que você, que vai pregar a palavra de Deus, que vai ensinar a Bíblia, você utilize essas ferramentas. Você utilize uma boa Bíblia de estudo. Às vezes, o teólogo, o pregador, o pastor, ele não tem somente uma Bíblia de estudo, né? É importante que você, assim como as traduções, você tem várias traduções para comparar e ficar melhor de você entender os textos, principalmente se você não tem conhecimento das línguas originais. É importante também que você tenha mais de uma Bíblia de estudo para que você possa comparar entre um comentarista e outro. E às vezes uma Bíblia de estudo vem com uma ferramenta adicional que a outra não tem, então não é que elas se contradizem sempre, né? Algum comentarista, não é isso. É que eles muitas vezes se complementam nas suas pesquisas, e assim, quanto mais Bíblia de estudo você tiver, melhor para o seu conhecimento, para o seu aprofundamento no texto bíblico. É importante você também ter comentários bíblicos, comentários de cada livro das Escrituras. Alguns comentários vêm de uma forma, os comentaristas fizeram isso de uma forma mais debruçada, né? Você pode encontrar também aí comentários de um autor só da Bíblia toda, mas é importante que você também tenha comentários de autores diferentes, para que você possa também fazer essas comparações e chegar ao melhor entendimento do texto. Concordância bíblica, né? Você pegar, ligar versículos a outros versículos, passagens a outras passagens, onde determinada passagem está sendo dita em outro texto, ou aquele assunto, ou aquela passagem em si. É importante você também ter uma concordância bíblica. Dicionário bíblico, quais são os significados de palavras, que muitas vezes a Bíblia é exclusiva, né, em algumas palavras, então é importante que você tenha um dicionário bíblico para entender o significado de algumas palavras. Dicionário português é importante também. Muitas vezes nós não conhecemos a nossa própria língua, né? E às vezes queremos conhecer os originais e não conhecemos a nossa própria língua, então é importante você ter também um dicionário de português. Um manual bíblico, uma teologia sistemática, que são ferramentas onde você vai encontrar a sistematização de doutrinas, né, de verdades da palavra de Deus, de uma forma mais completa, né? Você vai estudar sobre o pecado, sobre o ser de Deus, sobre a pessoa de Jesus, sobre a pessoa do Espírito Santo, sobre a natureza da igreja, sobre a história da igreja. Então, tudo isso você encontra aí nessas ferramentas, que também é importante você ter mais de uma. Mapa bíblico, aí você, para situar mais o mapa como é hoje, né, a geografia atual
não é a mesma geografia bíblica, ou seja, o mundo mudou, as cidades mudaram, os continentes mudaram, então é importante que você possa ter também um mapa bíblico para você entender determinados contextos. Comentário exegético. Lá em cima tem comentário, mas às vezes você precisa de um comentário exegético, que é aquele comentário que vai se aprofundar em explicar de uma forma mais exegética, não estou sendo até redundante, mas significa que você precisa entender significados de determinadas palavras, né? Então, o exegeta, o comentário exegético, ele é normalmente mais técnico, mas muito útil, muito proveitoso para você entender melhor o que significa cada palavra daquele versículo, daquele texto. Então o exegeta ele se debruça, né? Ele não faz um comentário da passagem, ele faz um comentário versículo a versículo, observando as palavras mais importantes e trazendo o significado dessas palavras. É importante que você tenha também comentários exegéticos. Normalmente os comentários bíblicos eles são também, né, de uma forma geral, exegéticos, mas eu fiz questão de frisar isso porque alguns comentários são mais devocionais, alguns comentários são mais pastorais, aconselhamentos, e aí você precisa também se atentar que existem comentários mais exegéticos, mais profundos no que diz respeito ao significado das palavras, e é importante você ter esses comentários. Leia bons livros que falam de assuntos teológicos relevantes. O teólogo, o pastor, o pregador, ele não pode ser aquela pessoa que vai numa livraria e compra livros de 7 passos para isso, 5 passos para a vitória, 7 passos para aquilo outro. O exegeta, o pregador, o teólogo, ele tem que ler bons livros que falam de doutrinas, de assuntos bíblicos relevantes, né? Então, procure sempre estudar a Bíblia e comprar livros, começar a montar a sua biblioteca a partir de livros que os professores indicam, né? Você fica sempre naquela dúvida, né? Tem tanta gente escrevendo tanta coisa, que livro eu vou comprar? Esse autor é confiável, não é confiável? Você começa a indicação dos professores, né? Os seus professores são confiáveis, então você começa pela indicação dos professores, e a partir dessas indicações dos professores, você vai montando a sua biblioteca, vai comprando e vai aprendendo a comprar os melhores livros para determinados assuntos. Então, compre livros sobre a santidade de Deus, sobre a santidade de Deus, o ser de Deus, a pessoa de Jesus Cristo, a obra de Jesus Cristo, livros sobre justificação, sobre fé, sobre salvação, livros sobre a cultura dos povos que envolve ali o contexto bíblico, livros de introduções, né, teológicas, de introdução à teologia sistemática, de teologia sistemática, e aí você vai montando a sua biblioteca, vai fazendo aí um bom número uma boa coletânea para quando você for pregar, você pode também consultar determinados livros que falam de um determinado assunto bem específico que você está tratando. Então, o estudante de teologia, aquele que é pregador, que vai ao púlpito, ele não pode abrir mão dessas ferramentas que vão dar com certeza a ele melhor proveito naquilo que ele vai transmitir, naquilo que ele vai ensinar. Primeiramente para ele, que ele vai crescer, nós crescemos quando nós estudamos, quando nós aprendemos. Falando aí de livros, né? Só para preparar essa aula, eu tive que consultar 3 livros que eu tenho, então relembrar algumas coisas. Então é importante você ter uma biblioteca, você ter alguns livros em casa. E se você não tiver, você pede emprestado, tira na biblioteca do seminário que você estuda. Isso é importante para que você possa fazer
sempre aquilo que você vai transmitir de uma forma melhor, com uma qualidade cada vez melhor. E aí você cresce, você aprende, você se desenvolve naquilo que você se propõe a fazer. Então, coloquei também aí algumas coisinhas, né? Faça perguntas ao texto. Quem, onde, quando, qual, o que, por quê, quanto, como. Então, o pregador ele tem que estudar, ele tem que ter essas perguntas na cabeça, porque as pessoas vão ter essas perguntas e ele, o pregador, deve ter as respostas. Então, ele tem que perguntar para se preparar bem para aquilo que ele vai transmitir. Bom, mas afinal, o que é pregação? 4 palavras do Novo Testamento nos ajudam a entender o que significa pregação. Então, algumas palavras no Novo Testamento, no grego, elas nos ajudam a elucidar, a entender melhor o que significa pregação. Primeira palavra, querusso, que significa declarar como faz um arauto. Então, o pregador, a pessoa que vai transmitir, que vai anunciar a palavra de Deus, que vai pregar a palavra de Deus, ele é um arauto. Ele não é alguém que está produzindo aquela mensagem, que está produzindo aquilo que ele vai transmitir. Ele é apenas o transmissor, ele é apenas o agente, ele é apenas a ferramenta que está sendo utilizado por Deus para pregar, para anunciar as suas verdades. Então, ter isso em mente é muito importante, porque essa figura do arauto, que é uma figura de servos, né, dos reis antigos, que recebiam uma mensagem para comunicar a outro reino, eles levavam essa mensagem sem adulterar essa mensagem, sem transformar essa mensagem em algo que eles bem entendessem. Então, a mensagem ela deve ser recebida por nós como pregadores, deve ser transmitida, repassada para os ouvintes, não deve ser adulterada. O sentido da mensagem, o sentido da pregação, o sentido do texto, ele deve ser transmitido, ele deve ser levado aos ouvintes. Você não tem a permissão de adulterar a palavra de Deus. Então, essa palavra é a palavra mais importante no que diz respeito à pregação. Declarar como faz um arauto, e aí tem alguns versículos, algumas passagens onde você pode encontrar esses exemplos. Nós colocamos um aí. Para isto fui designado pregador e apóstolo. Afirma a verdade, não minto. Mestre dos gentios na fé e na verdade. 1 Timóteo 2,7. Então, Paulo, quando foi falar aí que ele foi designado como pregador, ele usou essa palavra, uma derivação aí dessa palavra querusso, que é justamente ele está se colocando como um arauto do Senhor para transmitir a fé e a fé no Senhor Jesus Cristo aos gentios. É importante essa palavra. A segunda palavra é evangelizo, que significa anunciar boas novas. Você encontra aí esta palavra nestes exemplos que nós colocamos aí para vocês. Então, quando nós vamos anunciar as boas novas, quando nós vamos falar do Evangelho, nós estamos falando que estamos evangelizando, né? Estamos anunciando as boas novas de salvação. Isso tem tudo a ver com o que é pregação. Bom, então aqui está uma citação de Stuart Olliott em Pregação Pura e Simples, um livro importantíssimo que eu recomendo que vocês tenham. É importante e é muito fácil, muito simples de ler, justamente para iniciantes. Por isso aí que eu recomendo que vocês leiam esse livro.
e ele nos ajuda a entender um pouco melhor essa questão. Precisamos considerar com atenção Lucas 4, 18 a 19. Estes versículos descrevem nosso Senhor falando na sinagoga de Nazaré. No versículo 18, na parte A, evangelizar é uma forma do verbo evangelismo, enquanto nos versículos 18b e 19, proclamar e anunciar são formas do verbo querus. Nosso Senhor usou ambos os verbos para descrever seu ministério. Ao fazer um, ele fazia também o outro. Proclamar é evangelizar, que por sua vez proclamar. Então, o que está escrito lá? O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar a libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos, e apregoar o ano aceitável do Senhor. Então, o Espírito do Senhor ungiu, né, para evangelizar, e ele vai proclamar, né, no versículo, na parte B do versículo 18, e vai apregoar, ou seja, pregar, vai anunciar, no versículo 19, já são variações do verbo querus. Então, está as duas coisas, evangelizar e pregar e anunciar, elas estão ligadas, né? Faz parte daquilo que era o ministério da própria pessoa do Senhor Jesus. Então, outras duas palavras que também nos fazem compreender melhor o que é pregação. A palavra martírio, né? Dar testemunho dos fatos, algumas referências aí. E que em seu nome se pregasse arrependimento para a remissão de pecados a todas as nações, começando de Jerusalém. Vós sois testemunhas destas coisas. Lucas 24, 47 e 48. Então, a palavra martírio está ligado a dar testemunho, né? Depois nós conhecemos aí os mártires, né? As pessoas que morreram anunciando e não negaram a pessoa de Jesus. Então, testemunho é muito mais significativo, vai muito mais além do que simplesmente ser uma pessoa com comportamentos morais cristãos. Essa pessoa, quando ela realmente está testemunhando dessa forma no sentido de pregação, ela está testemunhando a respeito da pessoa de Cristo. Ela está vivendo, ela está anunciando, e ela está vivendo conforme em obediência ao discipulado cristão. Então é importante essa palavra também, porque nós anunciamos a Cristo através do nosso testemunho. Outra palavra importante é didasco, pronunciar em termos concretos o que a mensagem significa em referente ao viver. Então, didasco está mais relacionado ao ensino. Em Atos 5, 42, nós encontramos um exemplo dessa parábola, dessa palavra, na verdade. Os apóstolos não cessavam de ensinar e pregar. Então, no mesmo versículo, nós encontramos duas palavras que estão relacionadas à pregação, que é o ensino e a própria palavra de anunciar as boas novas, de anunciar o evangelho, que seria a transmissão da palavra do Senhor, que estão intimamente ligadas. Você não pode dissociar pregação de ensino. Quando você prega, você está ensinando também as verdades na palavra do Senhor. Então é importante também essa palavra. Então são 4 palavras que nos ajudam a entender o que é pregação. É importante que nós possamos
consultar essas referências, vocês consultem aí com calma para entendermos melhor o que significa pregação. Bom, o que devemos pregar? O que devemos pregar? Né? Nós vamos para o púlpito e vamos falar o que? Vamos comunicar o que às pessoas? Hoje existe aí uma diversidade de pregadores, de pessoas que vão ao púlpito e fazem tudo menos pregar. Tem até comediante, né? Então você tem que estar atento que pregação, o que significa pregação e qual é o conteúdo da sua pregação, qual é o conteúdo da mensagem, o que são as boas novas, o que é aquilo que você vai transmitir, o que é aquilo que você vai ensinar, né? Então nós devemos estar atentos a isso. Nós devemos pregar a palavra de Deus em primeiro lugar. Então a Bíblia toda ela é pregável, podemos dizer assim. De Gênesis a Apocalipse, cada versículo da palavra de Deus você pode utilizar para pregar. Ela, a sua fonte, é o seu texto que você deve utilizar para anunciar as verdades de Deus. Eu lembro agora de uma citação de Spurgeon, né, que ele diz que se Deus pedisse para ele, né, quando ele chegasse no céu, dissesse assim para ele: Spurgeon, eu quero que você pregue por toda a eternidade. Aí Spurgeon disse que ele diria assim: Senhor, dá-me uma Bíblia, é tudo que eu preciso. Então, de fato, a Bíblia é tudo que nós precisamos para anunciar, para pregar, e é o conteúdo, é toda a mensagem que nós devemos utilizar para pregar. O Evangelho no centro de nossas mensagens. Então, embora a Bíblia ela tenha diversas particularidades, diversos assuntos particulares, todos esses assuntos apontam para um tema central que deve estar na sua mente, e é este tema central que deve envolver a sua pregação, que deve ser o primeiro pensamento e o último pensamento da sua pregação. Embora assim, em alguns momentos vá falar de assuntos bem específicos, por exemplo, você vai falar sobre casamento, você vai falar sobre fé, você vai falar sobre a história de algum personagem bíblico, você vai falar um pouco sobre a história de Davi, você vai falar sobre alguma narrativa do Antigo Testamento, né, uma história que aconteceu nos livros históricos, no livro de Juízes. Você está num assunto bem particular, bem específico, mas você tem sempre que ter em mente que o Evangelho é o centro da sua pregação. Não existe Antigo Testamento sem Evangelho, não existe Antigo Testamento sem a pessoa de Jesus, sem a obra de Cristo na cruz. Não existe Novo Testamento também sem a obra de Cristo na cruz. O Antigo aponta para esse momento, né? E o Novo fala desse momento já realizado. Então a sua mensagem ela tem que estar pautada e centrada nisso. É isso que você tem que pregar. Vamos ver mais detalhes aqui. Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus, o qual foi por Deus outrora prometido por intermédio dos seus profetas nas Sagradas Escrituras, com respeito a seu filho, o qual, segundo a carne, veio da descendência de Davi e foi designado Filho de Deus com poder, segundo o Espírito de santidade, pela ressurreição dos mortos, a saber, Jesus Cristo, nosso Senhor. Por isso, quanto está em mim, estou pronto a anunciar o Evangelho também a vós outros em Roma, pois não me envergonho do Evangelho, porque é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. Algumas porções aí do início, na carta de Paulo aos Romanos,
nos mostram que esse conteúdo da sua mensagem, o conteúdo da sua pregação é a mensagem do Evangelho que está baseado na pessoa e na obra de Jesus Cristo. Então ele foi separado para o Evangelho de Deus. Aí você deve perguntar, o Evangelho de Deus, o que é o Evangelho de Deus? Aí ele responde, é o que foi prometido por Deus, o Torá, prometido por intermédio dos seus profetas nas Escrituras, que diz respeito a uma pessoa. Quem é essa pessoa? Então você vai fazendo perguntas ao texto. É o seu filho, o qual, segundo a carne, veio da descendência de Davi, e a Paula está pregando, né? E foi designado Filho de Deus com poder, segundo o Espírito de Santidade, para a ressurreição dos mortos, por aí vai. Ou seja, toda essa mensagem, todo esse evangelho diz respeito a uma pessoa que é a pessoa de Jesus Cristo. Então, o que ele faz lá no verso 15, né? Quando ele faz toda essa apresentação inicial na carta aos Romanos, ele diz que está pronto a anunciar o evangelho. Então, parece aí que tudo que vai ser dito daqui para frente é evangelho. Paulo fala de diversos assuntos particulares, mas todos eles ligados diretamente ao assunto central, que é a mensagem do Evangelho. Então, esse deve ser o nosso assunto central também, a nossa pregação. Porque decidi nada saber, outro versículo aí, porque decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. 1 Coríntios 2, 2. Quando o apóstolo Paulo escreve a primeira carta aos Coríntios, ele escreve para corrigir diversos erros que estavam acontecendo, diversos exageros que estavam acontecendo naquela igreja, mas ele diz que decidiu nada saber entre eles senão Jesus Cristo e este crucificado. Então, a mensagem central, embora tenha ali assuntos diversos a serem tratados, esses assuntos diversos são tratados com um olhar deixando o Evangelho no centro daquilo tudo que ele precisa falar. Então, resumindo tudo isso, o Evangelho deve ser ensinado e pregado ao crente desde sua conversão e continuar durante toda a sua trajetória cristã, pois é o fundamento de todo ensino teológico subsequente. Então, alguns pregadores eles têm uma ideia errada de pregação. Eles dizem assim, o culto não é um culto evangelístico, não é um culto de missões, então eu não vou pregar o evangelho. Eu só vou pregar o evangelho quando for um culto de missões, quando for um culto evangelístico, quando for um culto, quando eu estiver na praça pregando, quando eu estiver evangelizando, quando eu estiver falando com um descrente. Isso é um equívoco. Todos precisam do evangelho, principalmente aqueles que já são cristãos. Eles precisam se fundamentar, eles precisam entender, se aprofundar nesse conteúdo que é a mensagem central das Escrituras. Então, não é um assunto somente para incrédulos. O incrédulo ouve a mensagem do Evangelho como um pontapé inicial para a sua conversão, mas após a sua conversão ele vai continuar precisando do Evangelho por toda a sua caminhada, sua trajetória de fé. Bom, quando nós estamos falando de homilética, nós estamos falando de algumas coisas que são técnicas também, né? Postura, oratória, estrutura do sermão. Mas o que é mais importante, né? É toda essa estrutura, essa técnica que você precisa aprender, a comunicação, como comunicar, como falar, como prender a atenção dos ouvintes para você. É o mais importante isso, ou a teologia ela é mais importante? Para responder essa pergunta, nós temos aí uma citação de um autor que eu gosto muito, chamado John Stott. Em seu livro Eu Creio na Pregação, ele diz o seguinte: em um mundo indisposto a escutar ou incapaz de fazê-lo, como podemos ser persuadidos a continuar a pregar e aprender a fazê-lo de modo eficaz? O segredo essencial não é dominar certas técnicas,
mas ser dominado por determinadas convicções. A teologia é mais importante do que a metodologia. A homilética não pode ser ensinada sem um fundamento teológico sólido. Não há dúvida de que existem princípios de pregação a ser aprendidos e a prática a ser desenvolvida, mas é fácil confiar demais neles. A técnica pode somente nos tornar oradores. Se quisermos ser pregadores, é da teologia que precisamos. Se a teologia estiver certa, teremos automaticamente todos os entendimentos básicos daquilo que devemos fazer e todos os incentivos dos quais precisamos para nos induzir a fazê-lo fielmente. Então não é que John Stott, ele mesmo diz aí, né? Não é que ele esteja desprezando a técnica, a oratória, a estrutura do sermão, a maneira que você tem que se aprofundar, estudar, mas colocando a coisa no seu devido lugar, porque muitos pregadores, muitas pessoas quando buscam estudar a homilética, elas estão mais interessadas na técnica, mais interessadas em saber como falar, como comunicar para as pessoas, do que no conteúdo da mensagem, da pregação, do que elas devem falar. Então é importante falar disso, porque você tem que a gente sempre volta àquele assunto, né, do estudo, da dedicação, do estudo na palavra de Deus. Você tem que estudar a teologia, você tem que estudar aquilo que é o assunto que você vai transmitir. A técnica é importante, a metodologia, a estrutura do sermão é importante, mas você pode jogar todo o seu sermão fora se você não tiver uma boa teologia. Você pode jogar o seu sermão, falando bem no cearense, no mato, né? Se você não tiver uma boa teologia, uma doutrina correta a ser ensinada, porque senão você vai estar no púlpito falando bobagens, falando erros teológicos e, quem sabe, até heresias. Então é importante que você coloque as coisas no seu devido lugar, dê preferência a estudar a teologia. Estudar a teologia significa conhecer cada vez mais a Deus, conhecer quem é Deus, conhecer mais sobre o Evangelho, para que você possa transmitir de uma forma mais profunda possível às pessoas que estão precisando se arrepender de seus pecados, viver uma vida que agrade a Deus. E o estudo, ele vem antes de toda essa técnica, de toda essa maneira de você comunicar essas verdades. Bom, aqui tem alguns pontos cruciais para uma boa pregação. Muito importante a gente passar por isso daqui. Primeiro, dependência do Espírito Santo. Charles Spurgeon, quando escreveu o seu livro Lições aos Meus Alunos, ele dedicou o primeiro capítulo somente para falar da importância do Espírito Santo para o pregador, para o pastor, para o aconselhador, para a pessoa que vai transmitir a mensagem da palavra de Deus num púlpito ou no aconselhamento. É importantíssimo que você saiba, né, assim como a gente viu em relação à hermenêutica, que nós dependemos do Espírito Santo para interpretar, para sermos iluminados na compreensão do texto bíblico. O pregador, ele precisa ter esse entendimento que a sua pregação, o bom desenvolvimento, o bom desempenho da sua pregação depende também do Espírito Santo, de uma dependência do Espírito Santo de Deus. Tanto para você fazer aquele trabalho de estudo, de hermenêutica, de exegese, trabalho técnico, trabalho braçal, você depende do Espírito Santo, como o próprio trabalho de comunicar, de pregar, de anunciar. Você precisa estar dependente do Espírito Santo naquele momento ali
Charles Spurgeon, nesse livro, ele faz até declarações assim fenomenais sobre o momento ali que o pregador está ali no púlpito. Ele está praticamente ligado completamente à pessoa de Deus. Ele está focado ali na transmissão daquela mensagem, que é uma mensagem do reino de Deus. Então ele precisa estar dependente do Espírito Santo para poder ter uma boa desenvoltura na sua pregação. Outro ponto importante é a oração. Você precisa orar para que você possa preparar o seu sermão, desde a preparação até a conclusão do seu sermão. Você precisa fazer tudo isso debaixo da oração, porque você não vai fazer um trabalho acadêmico, né? Você não vai fazer um trabalho literário, técnico. Você está fazendo um trabalho, uma obra de Deus, né? Então você está fazendo algo que é humano e ao mesmo tempo espiritual. Então você precisa ter essa compreensão de que você tem que fazer tudo em oração. Meditação. Meditação é importantíssimo, porque é através da meditação, muitas vezes, que vai surgir grandes sermões, que vai surgir grandes mensagens da sua parte. Você, muitas vezes, não sabe o que pregar. E quando você não sabe o que pregar é porque você não está meditando. Quando você medita na palavra, quando você faz seus devocionais, quando você lê, é muito mais fácil surgir sermões, surgir mensagens, porque é nesse momento que você vai ter um interesse por um determinado assunto, que você vai se debruçar em um determinado assunto, que você vai estudar, é um pontapé. A meditação é o momento ali que você está fazendo com o propósito de adorar a Deus, de se santificar, de se separar, de crescer na graça e no conhecimento do Senhor, mas a partir dali surge ali aquela luz no fim do túnel, né? Poxa, aqui dá uma boa pregação, você vai e já anota ali algo que você deseja transmitir, que você deseja falar. É importante a meditação. O estudo dedicado, a gente já falou bastante, né? Não vou me prolongar muito. A gente já falou que é a importância de você estudar a palavra de Deus. A gente vai dar outras dicas aí já. Clareza no discurso. É importante você ser claro naquilo que você vai falar. Como os reformadores pensaram, né, quando eles foram traduzir a Bíblia para a linguagem do povo, eles pensaram exatamente o seguinte: a Bíblia é clara. Então, se a Bíblia é clara, embora existam aí passagens difíceis, ela, na sua maior parte, ela é clara, ela pode ser entendida por qualquer pessoa, mas precisa ser em quê? Na linguagem do povo, né? Ela não é clara em latim, ela não é clara em grego, ela não é clara em hebraico se você não entende essas línguas. Mas a partir do momento que você tem a língua no português, na sua linguagem, você compreende. A mesma forma é a pregação. Se você vai comunicar, você precisa ser claro nas suas palavras, audível, tem que ser entendido aquilo que você está falando. Não importa se você fala muito, se você fala bem, se você é eloquente, se você não está sendo claro. Então, como o C.S. Lewis falou, né, Deus ele não se faz de teólogo para uma pessoa que está lavando roupa, né? Ele fala na linguagem da pessoa. Então nós precisamos também, como pregadores, atingir a clareza, atingir o entendimento das pessoas de acordo com a linguagem das pessoas. Consciência que fala a diferentes pessoas. Então o pregador, quando ele está ali discursando o seu sermão, ele normalmente num culto, né, num culto dominical,
ele está se deparando com pessoas de diversas idades, com crianças, com jovens, com adolescentes, com adultos, com senhores e senhoras. Então, é preciso que ele tente unificar de uma forma simples, né, de que todo o seu público, todo aquele conjunto de pessoas possa entender a sua mensagem. Então, se não é um culto específico para adolescentes, se é um culto geral, um culto dominical, você precisa falar para todo aquele público. Você está tratando com pessoas diferentes, com mentalidades diferentes, com anseios diferentes, com problemas diferentes, com pecados diferentes. Então você precisa ter essa consciência que desde o começo, ali, desde a hora da preparação do seu sermão, você já precisa ter isso em mente, porque isso vai depender também, o seu desenvolvimento do seu sermão vai depender também do seu público. Então você precisa ter consciência disso e adaptar o seu sermão de acordo com o seu público. Em geral, é um público, se for um público para toda a igreja, em geral é um público diverso. Quando for um público mais específico, você tem que preparar um sermão para aquele público mais específico. Você não vai falar num encontro de casais da mesma forma que você fala num encontro somente com adolescentes. Então são públicos diferentes, então você discursa de acordo com o seu público. Cristocêntrica, a mensagem, isso é crucial, a gente já falou um pouco sobre isso no slide anterior. A mensagem, você deve ter em mente que ela deve ser cristocêntrica. E isso significa que você não vai transmitir, não é que seu sermão ele sempre vai falar de Jesus, mas ele tem que levar as pessoas a Jesus. Eles têm que levar as pessoas ao entendimento do Evangelho. Qualquer assunto que você tirar da Bíblia, ele aponta, ou ele é o próprio Jesus, ali o assunto, ou ele aponta para Jesus. Então você não pode se desviar disso, se desvirtuar disso. Às vezes a gente percebe muitas pregações, muitos discursos, muitas palestras, muitas aulas, muitas pregações, né, especificamente do que a gente está falando aqui, que não fala nada de Jesus do início ao fim, não aponta para Jesus, não aponta para o Evangelho, ou seja, não é uma mensagem que Cristo está no centro. Então, mesmo que você vá falar de um assunto bem específico, né, uma história, uma narrativa, seja o que for, pelo menos no final do seu sermão você tem que apontar o que aquilo dali tem a ver com o Evangelho, o que aquilo dali tem a ver com a pessoa de Jesus. Você tem que sempre ter isso em mente, porque afinal a Bíblia, o seu assunto central é esse. Outro ponto importante, a gente vai falar um pouco sobre estrutura lá na frente, mas esse é um ponto crucial que você não pode perder de vista nunca, que diz respeito à questão da estrutura, né? Texto, explicação e aplicação é a estrutura básica mais edificante. Então, quando você tem um texto, você explica, expõe aquele texto, você faz aplicações para a vida das pessoas, essa é a maneira mais simples de você pregar e a maneira mais edificante de você pregar. Existem outras formas, mas essa é a mais simples e a mais edificante e simples na sua estrutura, né? Não quer dizer simplória no sentido de profundidade do que você vai fazer para chegar até lá, a gente vai já falar sobre isso. Mas estrutura simples no sentido de que ela é básica, de que ela é fundamental, de que ela é mais edificante, mais profunda para a edificação da vida das pessoas. E você sempre tem que ter isso em mente. Você vai pregar, essa é a primeira coisa que você tem que fazer.
qual texto, eu vou pregar onde, eu vou falar o quê, né? Depois, o que esse texto significa. Então você aprende o que esse texto significa, o que esse texto significa, e você explica o que esse texto significa. O que as pessoas estão passando, quais são as necessidades das pessoas, como as pessoas estão naquele momento. Aí você aplica esse texto para o contexto, para a vida das pessoas naquele momento. E isso é o que traz edificação e crescimento mútuo numa congregação, numa igreja. E por último, não poderia deixar de falar, sólida glória, né? O alvo maior é a glória de Deus. Então, tudo isso que você faz senão para agradar, para glorificar a Deus, né? Jonathan Edwards, ele dizia que quando ele iria pregar, a intenção dele era salvar o máximo de pessoas possível, né? O máximo de pessoas possível. Mas que se ninguém fosse salvo, se ninguém se arrependesse, se ninguém se convertesse a Deus, ainda assim ele estaria satisfeito, porque ele estaria glorificando a Deus. Estou parafraseando aqui, mas é mais ou menos isso que ele dizia, e é importante a gente ter isso em mente, porque muitas vezes você não vai atingir o seu objetivo, né? Mas o seu objetivo maior deve ser glorificar a Deus. Bom, aqui nós temos 3 tipos de preparação de sermões. 3 formas de você preparar. A primeira delas, que é a mais complexa, né, mais difícil, é o sermão escrito. Este é um método que exige bastante tempo de preparação. Envolve anotações bem copiosas. Às vezes a mensagem inteira é escrita de antemão. Então, sermões escritos eram muito comuns, as homilias, né, dos pais da igreja, os medievais, até os próprios reformadores também, e depois os puritanos, eles pregavam sempre escreviam sempre os seus sermões e liam os seus sermões, né? Não sem oratória, não sem desenvoltura, não sem clareza, não sem as pessoas compreenderem. Não era aquela leitura mecânica, né? Era leitura uma leitura discursiva, né? E esse é um tipo de pregação que nós, no tempo que nós vivemos, que somos muito preguiçosos, né? Nós muitas vezes nos desviamos desse tipo de sermão escrito. Hoje ainda existem alguns pregadores que fazem isso, que escrevem todo o seu sermão, muitas vezes decoram todo o seu sermão, pregam o seu sermão tudo decorado, tudo que vai ser dito já está preparado, já está bem fundamentado. São pregações riquíssimas, né? Porque foram bem preparadas, bem estruturadas, e seria interessante se você tentasse esse tipo de sermão. Anotações em esboço. Então, outro tipo de preparar é fazer um esboço. A gente vai já colocar aqui uma estrutura bem simples de um esboço. As partes e pontos principais do sermão são anotados. Então, utilizado para apoio e evitar esquecimento do que se pretende falar. Então, diferente do último método, que não é o aconselhável, né, mas existe, já que você não vai escrever tudo aquilo que você vai falar, você não vai escrever o seu sermão, que pelo menos você faça uma estrutura, um esqueleto daquilo que é o seu sermão. A introdução, o título, a introdução, o desenvolvimento do seu sermão, os principais pontos do seu sermão, a conclusão do seu sermão. Então é importante você fazer algumas anotações, versículos chaves, né, versículos importantes que
que devem ser citadas no seu sermão, é importante você fazer isso, palavras-chave, para que você não se perca, não esqueça algo, né? Às vezes você quer falar uma coisa no seu sermão e você não anotou no esboço, né? Você não fez o sermão escrito, não anotou no esboço, e é de praxe você chegar na hora de falar o seu sermão e você só vai lembrar daquilo depois que o seu sermão terminou. Então é importante que você faça essas anotações para que você evite aí qualquer tipo de esquecimento daquilo que você pretende dizer para o seu público. Última forma de preparar o sermão não é nem um preparo, né? Porque o próprio nome está dizendo, sermão improvisado. Pode ser feito por pregadores experientes, mas mesmo estes devem evitar esse tipo de sermão, pois quanto mais preparo e dedicação, mais edificante será a mensagem. Então a sua igreja, a sua congregação, o seu público, as pessoas esperam ser edificadas com o seu sermão. Quando você faz algo improvisado, você está colocando isso por água abaixo. Você não se preparou, embora você seja experiente, embora você tenha 30, 40 anos de pregador, você não vai ser tão edificante quanto você seria se você fizesse o esboço, se você fizesse a escrita do seu sermão, porque isso demonstra que você estudou, que você se preparou, que você fez uma mensagem para que possa atingir os corações das pessoas, as pessoas possam se arrepender de seus pecados e possam crescer na graça e no conhecimento do Senhor Jesus. É importante que este método, esse tipo, seja evitado, né? Não seja o seu método de pregação, principalmente se for pregação num púlpito. Se for uma pregação evangelística, normalmente a gente está ali na rua, a gente está conversando com alguém, isso sim deve ser improvisado, um bate-papo com as pessoas, aí você pode fazer mini sermões de 10 minutos e pregar para as pessoas que estão à sua volta. Isso é mais pessoal, né? Mais uma pregação mais formal, uma pregação de púlpito, uma pregação dominical, você precisa ter preparo e dedicação da melhor forma possível. Bom, na apostila de vocês tem várias dicas, né, interessantes que vocês devem ler. Todas essas dicas a gente vai passar aqui agora pelos 3 tipos principais de sermão e uma estrutura simples, uma estrutura básica onde cabe esses 3 tipos de sermão. Mas é importante que você leia a apostila, leia as dicas que está lá. Tem muitas coisas que estão lá que eu não estou trazendo aqui para esse vídeo, mas é importante que você leia também a sua apostila. Então, quais são os 3 tipos de sermão? O primeiro é o temático. É aquele cuja divisão é extraída do tema. Em outras palavras, divide-se o tema e não o texto de onde o tema é tirado. Neste caso, o pregador deseja apresentar tema específico à sua congregação. Por exemplo, ele pode escolher o tema da justificação. Então, o tipo de sermão que é temático, o próprio nome ele já está dizendo, né? Você vai tratar de um tema específico. Você não vai extrair do texto as divisões, os pontos, você não vai se aprofundar no texto, você vai se aprofundar, tentar ser profundo no tema. Então, normalmente, quando você quer falar sobre santidade, sobre justificação, sobre namoro, casamento, você normalmente, quando você tem esses temas, né, você busca encontrar passagens, textos que vão dar ali justificativas para as suas proposições, para aquilo que você vai falar,
mas o seu sermão todo ele não está baseado nesses textos. Ele está baseado no tema que você se propôs a pregar, o que você foi convidado a pregar, e a partir daquele tema você vai construindo a sua pregação e vai recheando a sua pregação de textos de forma que você tente ali provar as suas proposições, as suas verdades ou as verdades, né, que você, as verdades bíblicas que você quer apresentar de acordo com o tema. Esse tipo de sermão é de todos o sermão mais fácil de fazer, né? Assim, todos eles têm um certo grau de trabalho, de dedicação, mas ele é o mais simples, é o mais fácil de fazer e normalmente muita gente utiliza esse tipo de sermão. Mas, como a gente vai ver nos outros, esse não é o mais edificante, o mais profundo, que alcança melhor o coração das pessoas. Outro tipo é o textual. O que é o sermão textual? É aquele cuja divisão é tirada do texto, ou aquele em que se divide o texto e não o tema. Este estilo é baseado geralmente numa porção das Escrituras relativamente curta. Aliás, como o próprio nome sugere, normalmente ele se concentra num só texto bíblico. Então, esse tipo de sermão é um tipo de sermão também que eu gosto muito. Você pega uma porção, um trecho das Escrituras e você baseia o seu sermão naquele trecho. Isso não quer dizer que você não vai ler o contexto, que você não vai ler, por exemplo, se for uma carta, né? Que você não vai ler a carta toda, que você não vai estudar a cultura e tudo mais. Esse sermão ele é bem profundo, esse tipo de sermão ele também é bem profundo. Mas ele se baseia naquele texto e os pontos do seu sermão, as verdades que você quer transmitir é o próprio texto. Então você divide os textos, os pontos do seu sermão em cima extraindo partes do versículo ou o próprio versículo e colocando como ponto do seu sermão. São sermões também ricos, profundos, você utiliza ali também a hermenêutica, a exegese, busca entender o contexto e trabalha em cima daquele texto para apresentar à congregação o melhor sentido daquele texto e a melhor aplicação para a vida das pessoas. Importantíssimo você saber disso, que você vai saber diferenciar, que às vezes a linha é muito tênue entre diferenciar um sermão textual de um sermão expositivo, que é o que a gente vai falar agora. Mas como o próprio nome já está dizendo, você está ali no texto e você não foge daquele texto, você fica exclusivamente naquele texto. Não quer dizer que uma hora ou outra você não possa pegar uma outra passagem e até na própria preparação do sermão, mas você fica ali com a estrutura do seu sermão baseada somente naquele texto que você está pregando. Por isso que ele se chama textual. Outro tipo é o expositivo. É o que se ocupa principalmente da exegese ou exposição completa de um texto ou palavras das Escrituras. Através deste método, tentamos expor ou explanar os significados das verdades contidas numa determinada passagem bíblica. Então, esse tipo de sermão, que é o que eu considero o mais edificante, né? E que eu aconselho que vocês utilizem, é o sermão onde você vai buscar expor um determinado texto que você escolheu. E aí, diferente do textual, os pontos que você vai falar não são exatamente partes do texto, mas sim são verdades do que aquele texto significa para a congregação. E aí é comum que você também
se aprofunde ou caminhe pelas Escrituras para basear esta verdade que você está querendo transmitir. Então, esse tipo de sermão, ele requer mais estudo, mais profundidade, né? Requer mais dedicação, mais tempo, e talvez, né? Por isso, muitos o rejeitam, muitos fogem desse tipo de sermão. Né? O temático ali está mais fácil, mais cômodo, você tem um tema, você pega ali, estrutura o seu sermão baseado naquele tema, e é mais cômodo, né? E muitas pessoas acabam recorrendo para o temático. O textual é muito melhor do que o temático, ele está baseado no texto, mas o expositivo ele abrange um pouco mais, ele aplica um pouco mais as verdades daquele texto para a vida das pessoas, e é importante que, mesmo sendo um pouco mais trabalhoso de fazer, de preparar, de montar esse tipo de sermão, seria interessante que você se dedicasse, né? Todo pregador ele deveria ter essa missão. Por mais que ele em algum momento use o temático, o textual, por mais que em alguns momentos ele precise ou a circunstância seja favorável ou necessário utilizar esses tipos de sermões, mas ele deveria ter uma missão. Qual é a minha missão? Minha missão é, sempre que eu tiver uma oportunidade, eu vou preparar o meu sermão para que eu pregue ele expositivamente, que é eu escolher um texto, eu tentar entender as nuances, o sentido, o significado desse texto, fazer uma exegese desse texto e explicar esse texto, ter a capacidade, né? Não importa se é um texto fácil ou um texto difícil, mas ter a capacidade de transmitir claramente, explicando claramente as verdades contidas naquele texto, que aí você pode dividir essas verdades em pontos, né, no seu sermão, no desenvolvimento dele, e depois de tudo isso, aplicar essas verdades para a vida das pessoas. Assim como a tradução, a melhor tradução é aquela que permanece no sentido literal, no sentido original do que o autor quis dizer, mas traz a tradução mais próxima para o leitor. A tradução ideal seria essa. O sermão ideal também é esse, é aquele que você tem um texto e consegue transmitir esse texto de forma clara para a vida das pessoas e traz esse texto para o contexto da vida das pessoas. Então, se você pegar qualquer texto das Escrituras e ser bem técnico, né, cheio de conhecimento, explicar, saber a cultura, saber o contexto, saber o significado das palavras, saber tudo o que significa aquele texto, saber o grego, e falar no grego, no púlpito, entender tudo ali bem direitinho, mas construir tudo isso, construir todo um desenvolvimento, toda uma estrutura boa do sermão, mas não conseguir fazer com que esse sermão chegue ao coração das pessoas, seja aplicado à vida das pessoas naquele momento, você não fez um trabalho, uma pregação completa. Faltou algo, né? E normalmente a aplicação, ela principalmente quando você é muito teólogo, né? Quando você é muito de gabinete, quando você é muito de ler, de escrever, e normalmente a aplicação ela é mais difícil, porque a aplicação ela não requer somente erudição, ela não requer somente conteúdo, somente inteligência e conhecimento daquilo que você vai falar. A aplicação ela requer um pouco também de experiência, requer também um pouco de saber o momento ali que as pessoas estão precisando, discernimento do Espírito Santo de Deus para poder direcionar a vida das pessoas e aplicar aquele texto para a vida das pessoas. Então, a aplicação ela precisa ser um desejo aí
uma meta, né, um objetivo de quem prega nos três tipos, né? Todos eles têm que fazer aplicação para a vida das pessoas. Mas também não adianta também só aplicar o texto, aplicar, e as pessoas não sabem no que aquela aplicação se fundamenta. Por isso que o expositivo é melhor, porque quando você faz uma aplicação, você está fazendo uma aplicação baseada num pano de fundo todo fundamentado, que é o texto. Então as pessoas não têm como correr e negar aquela verdade, negar aquela aplicação para a vida delas, para o que elas estão passando e a necessidade de arrependimento, de mudança e de crescer na graça de Deus. Elas não têm como correr porque o texto fala mais alto, o texto grita mais alto no sermão. E se você explicou, se você expôs bem, na hora que você aplicar, as pessoas deverão se render, né? Ou para a vida ou para juízo, né? Só tem esses dois caminhos aí para os ouvintes. Bom, nós vamos utilizar agora uma estrutura de um sermão, uma estrutura simples, de um esboço, que você pode utilizar, embora o exemplo seja mais focado num tipo de sermão expositivo. Você pode utilizar também essa estrutura para um sermão temático, um sermão textual. Nós vamos utilizar aí essas imagens, essas artes, que é do Brother Bíblia, um cristão que desenvolve aí nas redes sociais um trabalho muito bacana, falando de conteúdo bíblico de forma artística. Isso é bem interessante, bem legal. Bom, antes de vermos a estrutura em si, o que é importante você ter em mente para a sua estrutura? Lá em Neemias 8:8 diz o seguinte: leram o livro da lei de Deus, interpretando e explicando, a fim de que o povo entendesse o que estava sendo lido. Então, esse princípio extraído de Neemias 8:8 é o princípio que dá um norte aí de como deve ser a estrutura do nosso sermão, especialmente o sermão expositivo. Então, o que foi que os levitas fizeram? Eles leram o livro. Então, é importante você ler o texto, aquela porção que você está disposto a explicar, a pregar. Ler o texto é o primeiro passo. Depois eles interpretaram o texto. O que significa esse texto? Eles explicaram em seguida o texto ao povo e foram didáticos, ou seja, explicaram, interpretaram e explicaram ao povo de forma que o povo pudesse entender o que estava sendo lido. Então, o pregador ele tem essa missão de colocar na sua estrutura essa base aí de Neemias 8:8, de forma que leia, interprete, explique e faça com que o povo entenda o que foi lido, o que foi colocado de texto bíblico para os seus ouvintes. Então a estrutura ela é simples, mas você pode rechear essa estrutura aí com bastante conteúdo, bastante estudo da palavra de Deus, para que seu sermão ele fique cada vez mais profundo, didático para os seus ouvintes. O título do seu sermão, depois você vem com o texto, qual é o texto bíblico que você vai basear o seu sermão. Lembrando que nós estamos focando em um exemplo expositivo, mas mesmo que seja um sermão temático, é importante que você tenha um texto base para o seu sermão temático. Então essa estrutura também se encaixa nesse sentido. Introdução do seu sermão, oração de transição, depois você faz o desenvolvimento do seu sermão. Normalmente você divide em 3 pontos, mas pode ser um pouco mais, e a conclusão do seu sermão. No título do seu sermão, você não precisa anunciar ao público. Na pregação do sermão,
ele pode ser a última coisa, na preparação do sermão, ele pode ser a última coisa a ser feita. Precisa estar coerente com o que, com o que será pregado. Então, o título não é a principal preocupação do expositor, né? Você prepara todo o seu sermão, estuda todo o seu sermão, lê comentários, faz toda a interpretação dos textos, prepara todo o seu esboço. Por último, você deixa aí para dar um nome, dar um título ao seu sermão. E ele também não é obrigatório. Você pode simplesmente colocar o texto base, né, como introdução para o seu sermão, sem precisar dar um nome para o seu sermão. Mas é importante que você exercite também isso, dando um nome à sua pregação. É importante que você tenha um caderno, tenha anotações do seu sermão, dos seus sermões, né? Você tenha uma agenda, um caderno onde você, ou se for digital, se você digitar isso, é importante que você salve e armazene isso numa pasta, para que você possa ter aí um bom número de sermões à sua disposição, para que você possa sempre estar melhorando esses sermões e possivelmente possa pregar em outros lugares um sermão que você já pregou na sua igreja. Outra coisa importante seria o texto, né? Você está pregando expositivamente ou textualmente, você precisa de um texto das Sagradas Escrituras. E esse texto, né, que vem logo depois do título, na sua estrutura, ele precisa ser lido e compreendido. Você precisa ler de uma forma clara, né? Você não deixa para ler o texto durante o desenvolvimento do seu sermão. Você lê ele inicialmente para os seus ouvintes. Procure descobrir o que o autor do texto está querendo dizer. Importe-se com o contexto. Então essa é uma dica que está relacionada com tudo que nós estudamos em hermenêutica, né? É importante que você, a partir do momento que você tem um texto, que você escolhe o texto, você faça todo o estudo, todo o trabalho de hermenêutica que nós estudamos, utilizando todos aqueles princípios que nós colocamos. Pense no texto sendo lido e apresentado aos ouvintes. Quando ler a todos, obedeça às pontuações do mesmo. É importante que você treine a leitura do texto que você vai ler, não só do texto, mas eventualmente você lê uma citação, eventualmente você cita um texto, um versículo bíblico que está fora do texto que você vai ler, e é importante que você decore, que você treine isso para que você obedeça bem a pontuação, obedeça a linguagem que o texto requer. Depois que você faz a leitura do seu texto, você inicia a introdução do seu sermão. É uma parte curta, uma parte breve do seu sermão, mas é uma parte muito importante, é a parte de chamada para a sua pregação. É nessa parte da introdução que os seus ouvintes vão dar atenção àquilo que você está se propondo a pregar. Talvez seja o único momento em que todos estarão com os olhos voltados para você. Essa é a verdade. É a abordagem onde todos serão despertados a considerar que há relevância no que será dito por você. Então, quando você faz essa introdução, você está fazendo uma chamada para a sua pregação. Você vai falar um pouco do contexto, da situação que se encontra aquele texto, você vai falar um pouco do propósito que você está levando para a sua pregação. E isso é importante, você tem que fazer isso de uma forma breve e bem feita para que os seus ouvintes deem atenção àquilo que você vai pregar. Não deve ser demorado, isso é importante. Às vezes tem sermões que as pessoas usam 15, 20 minutos e usam a metade do sermão só na introdução. Então não cometa esse equívoco, seja breve, seja rápido e seja bem objetivo naquilo que você está querendo propor
para a sua pregação. Quando você vai, por exemplo, assistir um filme, que você vê o trailer antes do filme, se o trailer for bem feito, bem chamativo, chama a sua atenção, você se interessa para assistir aquele filme. Do mesmo jeito é a pregação. Se a introdução ela for bem feita, a chamada para a pregação ela for bem feita, você tem a atenção dos seus ouvintes para tudo que você vai falar posteriormente. Isso é importante porque você quer ser ouvido. Então a introdução ela é chave essencial na sua pregação. Depois você vem com a oração de transição. É a transição de uma parte a outra, uma mudança suave. Pode ser usada mais de uma vez. Funciona como um link, uma ideia que será apresentada, elucidada, explicada. Essa oração de transição pode ser a sua proposta de pregação, a sua preposição, pode ser uma pergunta que chame a atenção para o texto, para o que você vai falar em seguida, né? Você pode falar um texto, fazer uma breve introdução sobre aquele texto e fazer uma pergunta. O que isso tem a ver conosco hoje? Né? Ou então você pode colocar, vamos ver sim, 3 motivos ou 3 verdades sobre esse texto. E aí você chama a atenção para os próximos pontos da sua pregação. Essa é uma oração de transição que é mais curta ainda do que a introdução, é apenas uma passagem de um ponto para o outro, que, como foi colocado aí como dica, você pode usar durante todo o seu sermão, entre um ponto e outro também, do desenvolvimento do seu sermão e até chegar à conclusão. Mas, especialmente, nós usamos da introdução para o desenvolvimento do sermão. Essas dicas aí são importantes. Bom, os pontos do sermão. Aqui é a parte central do desenvolvimento, onde você vai gastar mais tempo, né? Utilizar mais tempo do seu sermão. É a parte onde você também estuda mais, se dedica mais para que seu sermão seja bem feito. O mais habitual entre batistas e presbiterianos, por exemplo, é o sermão de 3 pontos. Não se limita a 3 pontos, mas é a quantidade de pontos que normalmente nós utilizamos. Isso se for um sermão expositivo, você normalmente está utilizando ali 3 pontos. Às vezes, quando é um sermão textual e você quer extrair verdades daquele texto, utilizando o próprio texto como a própria partes do texto como parte do seu sermão, aí você tem muitas vezes 4, 5 e às vezes até mais pontos que você deseja transmitir. Mas é importante que esses pontos eles não sejam muitos. Quando você se deparar com um texto que ele é longo e você tem muitas partes que você acha importante para falar e você quer colocar essas partes como pontos do seu sermão, já que são muitos, você tenta reduzir ao máximo isso, em 3, em 4, no máximo 5 pontos. Você pega um ponto que você vai considerar mais importante e coloca outro ponto que é importante também para você quer falar, você encaixa ali como um subponto daquele ponto que você queria falar. Assim a sua estrutura ela não fica tão longa e aquele subponto ele vai servir mais como um apoio para aquele ponto que você quer destacar como ponto principal. Então essa estrutura, obedecer essa regra é importante para que seu sermão não fique tão cansativo, tão longo para os seus ouvintes. Nesse caso, você pontuará 3 verdades ou implicações a partir do texto lido. Então, um texto, uma pregação expositiva, você vai extrair as verdades, o que significa aquele texto, vai explicar o texto. Normalmente você divide essas verdades, esses pontos, essas verdades espirituais em 3 pontos, onde você vai extrair essas verdades do texto que foi lido. É importante que você não fuja do texto, né? Muitas vezes as pessoas não estão habituadas a pregar expositivamente, têm o desejo de pregar expositivamente, acreditam que é a melhor forma de pregar, escolhem o texto, mas no momento ali de dividir os pontos, por querer falar
sobre outros assuntos que considera importante, acaba fugindo um pouco do texto, do contexto, do que o texto significa, do que o texto quer dizer. Acaba fugindo da centralidade ali, das verdades que aquele texto está trazendo. Então, mesmo que o que você vai falar sejam verdades também, sejam coisas importantes, coisas legais, que sejam boas para serem ditas e ensinadas, se você está se propondo a pregar expositivamente, é importante que você fique no texto, que você não fuja daquilo que o texto está esperando que você explique, que você exponha, que você fale ao seu público. Importantíssimo que as verdades, os pontos, o desenvolvimento dos seus sermões estejam todos baseados naquilo que você leu. Senão não faz sentido você escolher um texto e você sair falando aí diversas outras coisas que não tem nada a ver com aquele texto que você escolheu. Você deve explicar o versículo de acordo com a intenção do autor. Normalmente a dica aqui é para que você siga as regras da hermenêutica que nós já estudamos. No seu desenvolvimento é onde você vai ter mais trabalho para isso, e é importante que você tenha paciência nos estudos para que você possa fazer aí um bom trabalho de hermenêutica. Se você não sabe as línguas originais, o grego, o hebraico, é importante que você tenha mais de uma Bíblia aí para fazer comparação de traduções e chegar a essa intenção do autor, a esse sentido natural do texto, para que você possa, a partir daí, extrair as verdades as verdades espirituais que aquele texto quer dizer para o seu público. Confronte o ouvinte a aplicar a si mesmo as verdades ouvidas. Então, falando de aplicação, ou seja, você pega o texto, fala o texto, explica o texto, expõe o texto para as pessoas, mas você tem que trazer o texto para os dias de hoje. E você pode fazer isso de duas formas. A primeira, você pode fazer isso nos pontos do seu sermão, ou seja, a cada ponto que você falar, você pode aplicar aquela verdade para as pessoas, fazerem com que elas percebam onde aquilo se aplica para a vida delas, né? Você pode confrontá-la a pensarem em suas vidas, em suas atitudes, a partir daquele ponto que você falou, ou seja, a cada ponto você faz uma aplicação, ou você pode fazer isso de outra forma, que usar o desenvolvimento apenas para explicar o texto que você leu, expor todo o significado do texto que você leu em 3, 4 pontos, à medida que a forma que você achar mais adequado. E na conclusão do seu sermão você faz aí algumas pontuações de aplicação. O que esse texto tem a ver conosco hoje, né? Como eu aplico esse texto para a minha vida e para a vida dos ouvintes hoje. Então existem aí essas duas formas, mas é importante que você não deixe de falar, de aplicar o texto para a vida das pessoas. Nós não discursamos algo fazendo cientificismo, né, com as escrituras, que seria um mero estudo, a mera intelectualidade, mostrar que sabe muita coisa e falar, explicar um monte de coisas e jogar um monte de informações para as pessoas. O objetivo da ponta é que esse texto todo que foi explicado, ele chegue ao coração das pessoas, faça com que as pessoas se arrependam dos seus pecados, mudem de vida, sejam transformadas, sejam edificadas com a palavra. Então é importante a aplicação, que você tenha isso em mente. É a parte difícil de fazer, porque não requer somente as ferramentas da hermenêutica, o trabalho, o estudo dedicado. Requer também um pouco de experiência, requer também você tentar trazer para os dias de hoje um texto que é tão antigo, mas que é válido para todos nós nos dias de hoje. Então fica aí essa pontuação importante para o seu sermão ficar bem completo, bem produtivo. E no final você faz a sua conclusão. A conclusão é a reafirmação do que foi dito, um breve resumo
não se estenda muito. Seja pontual e objetivo. Então, a conclusão do seu sermão, você faz um resumão ali de tudo que você propôs, faz uma lembrança do que você propôs, dos pontos que você fez, de uma forma muito breve, já com um tom de finalização para o seu sermão. Importante que você não, da mesma forma na introdução, você não deve se estender muito na conclusão. E se for orar em público após a pregação, não pregue enquanto ora. Essa é uma dica interessante, porque você às vezes passa ali meia hora, 40 minutos, 50 minutos pregando, e na oração você quer pregar tudo de novo ou continuar pregando. É importante que você pregue, exponha o texto, explique o texto e aplique o texto durante a pregação. A oração é o momento de você glorificar e exaltar a Deus e pedir as bênçãos de Deus para o seu público. Isso também é importante. Bom, nossas considerações finais, é importante que a gente tenha em mente que o trabalho, tudo isso que nós fazemos, o estudo da teologia, a hermenêutica, as ferramentas, a teologia sistemática, tudo que você estuda, a história da igreja e tudo mais, tudo isso tem um propósito de você pregar melhor, ensinar melhor, dar uma melhor escola bíblica, dar um melhor discipulado, ser um melhor cristão, desenvolver o seu conhecimento, crescer na graça e no conhecimento do Senhor. E isso requer que você entenda que não é para engavetar tudo aquilo que você está aprendendo, que você está conhecendo. É para você ir ao trabalho prático. E para isso, eu quero finalizar com essa citação do Charles Spurgeon, do livro Lições aos Meus Alunos. Ele diz o seguinte: vão avante no trabalho prático. O fato de que Jesus está para vir não é razão para a contemplação das estrelas, e sim para trabalhar no poder do Espírito Santo. Deus nos livre de viver confortavelmente enquanto pecadores afundam no inferno. Ele diz: irmãos, façam alguma coisa. Ele diz isso repetidas vezes no livro: irmãos, façam alguma coisa, façam alguma coisa, façam alguma coisa, quase que implorando. Enquanto as sociedades elaboram estudos, ganhamos almas, muitas vezes discutimos e Satanás se ria. Então, nosso único objetivo é salvar almas, e isso não é coisa para comentar, e sim para fazer no poder de Deus. Então, é uma convocação para que você use os seus estudos, o seu conhecimento, use o curso para glorificar a Deus em primeiro lugar e para servir os irmãos, servir a sua igreja local. Isso é importante para que você coloque em prática tudo aquilo que você aprende para a sua vida pessoal e para servir ao outro. É isso, pessoal. Obrigado e até mais.